E se eu te dissesse que um papa teve uma visão em que Satanás falava diretamente com Jesus? Que essa visão foi tão intensa que ele imediatamente escreveu uma oração de proteção. Prepare-se para uma das histórias mais misteriosas da Igreja. Joaquino Petit, mais conhecido como Leão XIII, foi papa entre 1878 e 1903. Um homem de grande intelecto, fluente em vários idiomas, e o primeiro pontífice a ser filmado. Ele ficou conhecido por abrir as portas da Igreja ao diálogo com a ciência, a política e os desafios sociais do seu tempo. Sua encíclica Rerum Novarum, de 1891, tornou-se um marco da doutrina social da Igreja. Mas o que poucos sabem é que ele também viveu uma experiência espiritual perturbadora. O relato dessa visão foi preservado principalmente através de testemunhos de cardeais e secretários que estavam presentes no Vaticano na época, como o cardeal Pietro Respighi, além de registros posteriores divulgados em documentos da Congregação para o Culto Divino e na tradição oral católica. Importante ressaltar, não existe um documento oficial escrito pelo próprio Papa Leão XIII descrevendo essa visão. Ela se perpetuou na história da Igreja por meio desses relatos de testemunhas e tradições posteriores. Em 13 de outubro de 1884, após celebrar a missa matinal na Capela do Vaticano, Leão XIII permaneceu imóvel por vários minutos diante do altar. Testemunhas o descreveram como pálido como a morte e com expressão de terror e consternação. Segundo o relato preservado pelo Petro Domenico Peccenino, secretário do Papa, após recobrar-se, Leão XIII disse ter ouvido uma voz gutural e sombria vinda próxima do altar. Era Satanás desafiando Cristo. Dá-me 100 anos e maior poder sobre aqueles que me servirão. Eu destruirei a tua igreja. E o Senhor teria respondido calmamente: concedo-te o tempo e o poder. O impacto foi tão profundo que, ainda abalado, Leão XIII retirou-se imediatamente para seu gabinete, onde escreveu, de uma só vez, a poderosa oração a São Miguel Arcanjo. O relato também foi difundido em 1947 no periódico Efemérides Liturgicae, publicado por membros da Congregação para os Ritos, reforçando a autenticidade da tradição. Além disso, outros documentos internos da Igreja e testemunhos de prelados confirmam a repercussão desse evento dentro do Vaticano. Relatos sugerem que o Papa, em seguida, instruiu seus secretários para que a oração fosse incluída nas missas baixas, como forma de proteção espiritual à Igreja. O que Leão XIII presenciou não foi apenas uma visão, foi uma advertência de proporções cósmicas. Uma verdadeira batalha entre as forças da luz e das trevas se anunciava. Poucos momentos na história da Igreja carregam tamanha gravidade e mistério. Tomado pela gravidade do que presenciara, Leão XIII não perdeu tempo. Ali mesmo, em seu gabinete, com a mão trêmula, escreveu, de um só fôlego, a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede, o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Essas palavras não eram apenas uma prece comum, eram um verdadeiro grito de guerra espiritual. Leão XIII sabia que uma batalha invisível se intensificaria nos anos seguintes. Por isso, decretou que a oração fosse rezada publicamente, ao final de todas as missas baixas ao redor do mundo. O decreto foi oficializado em 6 de janeiro de 1886, reforçando a urgência da proteção celestial em um mundo que, segundo a visão, estava prestes a enfrentar o auge da influência do mal. O Papa também incluiu súplicas adicionais para a defesa da Santa Sé, para a liberdade da Igreja e pela proteção do rebanho de Cristo em tempos de provação.
A oração rapidamente se espalhou, tornando-se um escudo espiritual, recitado por milhões de fiéis ao longo de décadas. São Miguel Arcanjo, líder das milícias celestes, foi invocado como protetor da humanidade diante de uma ameaça tão silenciosa quanto devastadora. Uma ameaça que, segundo muitos, ainda paira sobre nós. Ao longo do século XX, a Igreja enfrentou duras provações, 2 guerras mundiais devastadoras, regimes totalitários que perseguiram cristãos, escândalos internos que abalaram sua credibilidade e a perda gradual de influência moral em muitas sociedades. Um dos fenômenos mais marcantes desse período foi o crescimento acelerado do secularismo, a tendência de afastar a vida social, política e cultural dos valores religiosos e da autoridade da Igreja. O secularismo promoveu a ideia de que a religião deveria ficar restrita ao âmbito privado, enquanto as instituições públicas e o pensamento coletivo passavam a se basear em princípios meramente humanos e racionais, sem referência ao divino. Esse afastamento dos valores espirituais contribuiu para o surgimento de ideologias materialistas e crises morais, que, de certo modo, parecem ecoar o desafio lançado naquela visão: tentar enfraquecer a presença da Igreja no mundo. Muitos se perguntam, teria esse sido o período de 100 anos concedido a Satanás? Será que vivemos, ou ainda vivemos, o tempo da grande provação? Leão XIII, ao vivenciar essa visão, não apenas registrou um evento espiritual, mas também nos deixou uma profunda reflexão sobre o curso da história humana. A luta entre o bem e o mal, visível e invisível, nunca cessou. Cada época carrega suas batalhas e tribulações, e o Papa parecia prever que o futuro da Igreja seria desafiado de maneiras que ninguém poderia antecipar. Nos anos seguintes, a Igreja enfrentou uma era de desafios imensos. O secularismo, a filosofia que promove a separação entre religião e a vida pública, cresceu exponencialmente. A secularização das sociedades e a perda de valores espirituais ficaram evidentes no Ocidente, especialmente após as grandes guerras mundiais e o aumento da descrença na autoridade religiosa. O secularismo que Leão XIII temia não era apenas uma questão de ideias ou movimentos intelectuais. Ele representava uma mudança radical na maneira como as pessoas viam o papel da Igreja e da espiritualidade em suas vidas cotidianas. A visão de Leão XIII parecia ter antecipado uma era em que as forças que se opõem à fé estariam em ascensão. Mas essa visão também nos convoca a um despertar. Afinal, as palavras de Leão XIII e a oração a São Miguel Arcanjo não eram um simples grito de desesperança. Eram um chamado à ação, à vigilância espiritual e um lembrete de que, mesmo em tempos de grandes trevas, a luz nunca se apaga. Nos tempos atuais, com o avanço de ideologias materialistas, o aumento do individualismo e a constante ameaça de um mundo que tenta se afastar de Deus, a oração a São Miguel se torna ainda mais relevante. Ela não é apenas uma oração de proteção, mas também um símbolo da resistência contra o mal, contra o abandono da fé e contra tudo o que tenta separar a humanidade da verdade espiritual. O Papa Leão XIII viu muito mais do que uma simples visão. Ele viu uma batalha que seria travada, não apenas no céu, mas também na terra, entre aqueles que buscam a verdade e a luz e aqueles que se entregam às sombras. A cada escolha nossa, somos chamados a participar dessa luta. E enquanto a oração a São Miguel continua a ser recitada, não apenas como um escudo, mas como um grito de resistência, a Igreja e todos os fiéis são convidados a se manter firmes.
A visão de Papa Leão XIII nos lembra que a batalha espiritual não é uma história do passado, mas um evento contínuo que atravessa os tempos e toca cada um de nós. A cada momento de nossa vida, somos desafiados a escolher qual lado da batalha apoiar. A oração a São Miguel é uma arma poderosa, uma oração de proteção, mas também um chamado para que não desistamos de nossa fé e de nossa busca pela verdade. Hoje, mais do que nunca, precisamos refletir sobre os tempos em que vivemos e sobre como nossa fé pode se manter firme diante dos ventos de mudanças rápidas e desafiadoras. O que você pensa sobre tudo isso? Será que o que Leão XIII viu ainda se aplica aos dias atuais? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com amigos e inscreva-se no canal Estado de Flow para mais histórias profundas, reflexões espirituais e mistérios da humanidade.